Olá, que honra ter você aqui na quinta e última aula do Desafio da Restauração. 30 dias, 4 etapas: mente renovada, coração posicionado, boca limpa e declarando bênçãos. E agora, tudo isso operando junto dentro da sua família. Se você chegou até aqui, tendo acompanhado o desafio desde o início, seja com perfeição de execução ou com dias de tropeço, seja com resultados visíveis no casamento ou com transformações que ainda não consegue identificar, você já não é mais a mesma mulher que começou. E isso não é apenas uma motivação, é um fator espiritual que foi desenvolvido durante esses 30 dias. E o que foi exposto à palavra e trabalhado em obediência não volta sem produzir resultado. E se você chegou aqui hoje pela primeira vez pelo YouTube, buscando esperança para o seu casamento, você também chegou ao lugar certo. Porque o que vamos falar nessa aula vale para quem está no final de uma jornada e para quem está no começo também. Bom, eu sou a Grazi e trabalho acompanhando mulheres cristãs que querem transformar sua vida conjugal não pela força de vontade, mas por um método que alinhe mente, coração e boca com a palavra de Deus. Esse é o coração do programa Aliança Tríade no Casamento e foi também o coração desse desafio de 30 dias. Hoje você vai entender, do ponto de vista de quem chegou até o fim, o que cada etapa construiu em você. Não como checklist, mas como uma transformação real. Você vai selar com palavras escritas e declaradas o que foi decidido ao longo dessas 4 semanas. E você vai sair com clareza sobre o que vem a seguir. Porque o desafio termina, mas a restauração não. Na Bíblia, o número 30 marca o início de um ministério. Foi com 30 anos que Jesus começou a andar em propósito público. Davi tornou-se rei aos 30 anos e José foi posto à frente do Egito aos 30 anos também. 30 não é o fim de uma jornada, é o início de uma nova fase, com mais maturidade, mais clareza e mais fundamento do que existia antes de começar o desafio. Nesses 30 dias, você trabalhou as 3 dobras do cordão: sua mente, seu coração e a sua boca. Você limpou o terreno, plantou sementes e construiu o fundamento. Agora chegou o momento de selar o que foi construído e de entender, com a perspectiva de quem chegou até o fim do desafio, o que de fato aconteceu em cada etapa. Eclesiastes 4,12 diz assim: E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E agora nós vamos percorrer as 4 etapas. E elas não representam apenas uma lista das coisas que você fez, mas uma narrativa do que foi sendo construído em você, com a perspectiva que só é possível ter de onde você está agora. A etapa 1 começou com a pergunta que poucos fazem no contexto do casamento: de onde vêm as reações automáticas que você não escolhe? Romanos 12,2 é a âncora dessa etapa. Não vos conformeis com o formato desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Renovação da mente não é esforço, é exposição contínua à palavra de Deus até que ela reescreva os padrões automáticos do nosso pensamento. E foi exatamente isso que os primeiros 7 dias desse desafio fizeram. No dia 1, você parou de falar coisas negativas. E não é porque você ficou quieta ou emburrada, mas porque você escolheu o silêncio sábio e descobriu o quanto do que sai da boca não é escolhido por você. É apenas uma reação automática e ineficaz. Já no dia 2, você fez um gesto de bondade sem esperar nada em troca e treinou a sua mente para enxergar o que está presente e não aquilo que falta. Já no dia 3, você comprou ou preparou algo para o seu marido ou para sua família e sentiu, talvez até com uma surpresa, a resistência interna de priorizar o outro em detrimento da sua própria necessidade. No dia 4, você enviou uma mensagem perguntando como ele estava e se deu conta do quanto a atenção genuína atrofiou em um casamento desgastado. No dia 5, você perguntou o que o incomodava na forma como você age e ouviu sem se defender. Esse foi provavelmente o dia mais difícil da primeira semana. No dia 6, você mapeou 3 situações que tiram a sua paz e o que a irritação estava escondendo.
e começou a entender que a raiva não tem a ver com aquilo que é feito pelo seu marido, mas sim com a ferida que é tocada por aquela ação. No dia 7, você escreveu 5 qualidades genuínas do seu marido e descobriu o quanto o viés de negatividade havia distorcido o olhar que você tinha sobre ele. O que a etapa 1 construiu foi a consciência de que você não controla o que sai da sua boca no momento do conflito, mas controla o que alimenta sua mente antes de entrar nele. E que a transformação no casamento começa pelo que você escolhe pensar, enxergar e interpretar. E agora, recapitulando a etapa 2. Essa foi um pouco mais profunda, porque chegou na camada que a renovação da mente sozinha não alcança, que são as reações emocionais que surgem antes que o pensamento consciente tenha tempo de agir, que é o território do coração. Lucas 6,45 foi a âncora dessa etapa, porque a boca fala do que o coração está cheio. E o que você deposita no coração é o que transborda para fora dele. E cada ação dessa semana foi um depósito. No dia 8 do desafio, você transformou as qualidades do seu marido em uma oração de bênção. A voz que declara bênção sobre o outro começa a mudar a lente com que você o enxerga, antes de ele ter feito qualquer coisa diferente. Já no dia 9, você o recepcionou em casa com uma presença real, olho no olho, sem celular, e treinou seu coração a valorizar o que Deus colocou bem diante de você, conforme nos ensina Cânticos 2:8. No dia 10, você fez algo pelo seu marido sem condicionar a uma resposta dele e praticou o amor ágape, o amor incondicional, uma escolha unilateral que não depende de retorno para se sustentar. Já no dia 11, você identificou uma necessidade real dele e a supriu sem ser pedida. Foi Filipenses 2:4 em ação. Olhar para os interesses dos outros antes dos seus. No dia 12, você guardou um segredo dele. Você renovou o compromisso de não usar a vulnerabilidade dele como uma punição e criou um espaço de escuta ativa sem julgamento. Intimidade real começa quando o outro sabe que está seguro com você, que pode confiar em você para guardar os seus mais profundos segredos. Já no dia 13, você parou. Você olhou para trás e reconheceu uma área onde você falhou. E levou a Deus em oração pedindo capacidade, não força de vontade. Esse foi o ponto de virada do desafio. A constatação de que você não consegue fazer isso sozinha. E que isso é um sinal de libertação e não de fraqueza. No dia 14, você criou um ritual matinal de 3 minutos. Quietude, leitura de um versículo em voz alta, uma oração curta. É o que Salmo 62:1 nos ensina. A alma que repousa somente em Deus limpa a fonte que flui para todos os demais relacionamentos. E o que a etapa 2 construiu? A postura interna que age a partir da escolha e não do sentimento. Um coração que, mesmo quando está cansado, magoado, aprendeu a operar a partir de uma fonte que não oscila e não a partir do estado emocional da casa. E na etapa 3, chegou uma virada estratégica. Antes de trabalhar o que sai da boca, você precisava trabalhar de onde as palavras vêm. E isso tem tudo a ver com a sua identidade. E antes de declarar palavras de bênção, você precisava limpar o que tinha dentro do seu coração. Mateus 12, 34 e 35 foi a âncora, porque a boca fala do que o coração está cheio. O que você declarou nessa semana saiu de um tesouro diferente do que existia no dia 1 do desafio. E recapitulando, no dia 15, você identificou uma influência, um hábito ou um relacionamento que estava roubando a sua atenção do casamento e tomou uma decisão concreta a respeito disso. As raposas pequenas de Cânticos 2,15, o que parece inofensivo, mas que corrói por dentro. E você eliminou isso da sua vida. Já no dia 16, você escreveu 10 coisas concretas de gratidão sobre o casamento e a sua família. E esse não foi um exercício de positividade forçada, mas de limpeza das impurezas do coração. Porque você não consegue perdoar com o coração cheio de ingratidão e cobiça. E o perdão viria no dia seguinte.
No dia 17, você identificou algo que ainda não havia perdoado no seu marido e fez uma oração de perdão em voz alta e disse: Eu perdoo. E não apenas estou tentando perdoar. A decisão precede o sentimento e o canal que está bloqueado não deixa fluir nem o que vem e nem o que tenta sair. Já no dia 18, você identificou uma forma em que contribuiu para o distanciamento do casamento e pediu perdão ao marido de forma direta, sem impor condições. O dia mais contracultural de todo o desafio e o mais libertador para quem conseguiu fazê-lo. No dia 19, você disse a ele, em voz alta, que escolhe esse casamento. E não porque esteja fácil, mas porque você decidiu amá-lo. Assim como fez Ruth diante de Noemi, escolheu não abandoná-la, mesmo diante da dor do luto. No dia 20, você liberou uma cobrança. Comunicou que não iria mais esperar por aquilo. Expectativas não comunicadas são ressentimentos programados. E o gesto de abandonar uma cobrança injusta liberou você antes mesmo de liberá-lo. E no dia 21, o último dia da terceira etapa, você preparou um momento sem telas e fez perguntas sobre a vida dele que havia muito tempo você não fazia. A boca que foi limpa, que perdoou, que declarou, essa boca finalmente estava pronta para perguntar e demonstrar interesse genuíno. E o que a etapa 3 construiu foi uma boca que fala com um tom diferente, com suavidade na fala e pureza de lábios. E não que você tenha aprendido a falar melhor ou se comunicar melhor, mas porque o tesouro do qual as palavras saem foi trabalhado. E a identidade que você começou a ancorar nessa etapa vai continuar se consolidando nas semanas e meses que vem pela frente. E agora, recapitulando a etapa 4, ela não trouxe nenhum tema novo, mas trouxe integração. Mente, coração e boca trabalhando juntas. O cordão de 3 dobras se formando de verdade. No dia 22 do desafio, você identificou a maior necessidade do seu marido e a supriu com um ato de sacrifício concreto. Algo que te custou. João 15,13 diz que é no custo que o amor deixa de ser palavra e se transforma em estrutura. Já no dia 23, você encontrou um momento em que ele agiu bem e o elogiou verbalmente, na frente dos filhos, se possível. O que você celebra, você fortalece. E o que você fortalece com palavras na frente dos filhos, você planta nas futuras gerações. No dia 24, você escolheu uma característica do seu marido que costuma te irritar e a tratou deliberadamente como uma complementaridade e não como um defeito. Gênesis 2,18 diz assim: Farei uma auxiliadora que lhe corresponda. A diferença entre vocês dois não é um erro de projeto, é a intenção de Deus. No dia 25, você o convidou para orarem juntos. Uma oração curta, simples, em voz alta. Saiba que quando um casal ora junto, a terceira dobra do cordão entra em operação. Mateus 18,20 diz que onde 2 estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará. No dia 26, você perguntou a ele com o que ainda sonha e ouviu sem minimizar seus planos, sem resolver e sem opinar. O homem que não se sente seguro para compartilhar seus sonhos com a esposa começa a carregá-los sozinho, ou ainda pior, começa a desistir deles. No dia 27, você compartilhou com ele algo que aprendeu sobre si mesma durante esse desafio. A transformação que você não compartilha não gera conexão. Ela fica dentro de você, crescendo sozinha. E Eclesiastes 4,9 diz que 2 são melhor do que um. Já no dia 28, você escreveu 2 regras pessoais de conflito. Compromissos que assumiu consigo mesma sobre como agiria na próxima discussão, antes que ela acontecesse. Tiago 1,19 diz assim: devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Já no dia 29 do desafio, que acontece amanhã, você vai preencher a carta da aliança. Você vai escrever em palavras o compromisso de permanecer. Você vai escrever o que você escolheu, o que você renunciou, o que você acredita que Deus tem para esse casamento, e você vai assinar essa carta, porque a palavra escrita tem um peso diferente da palavra apenas pensada. E no último dia do desafio, que vai ser o dia 30, você vai renovar os votos, mesmo que seja sozinha diante de Deus, ou com ele, se estiver aberto para isso. Com a carta da aliança em mãos, ela vai ser o seu guia. Leia em voz alta.
com fé e com intenção. E o que a etapa 4 vai ter construído ao final desse desafio? A experiência concreta de como é agir a partir das 3 dimensões operando juntas. Não de uma maneira perfeita, mas de uma maneira diferente daquela que você estava quando começou o desafio. E essa diferença é o fundamento da continuidade do que nós construímos até aqui. E agora eu quero falar um pouquinho sobre quem você se tornou. Quem você é agora e o que mudou em você que talvez você ainda não consiga perceber. Olha só, eu quero falar agora sobre algo que é muito comum no final de uma jornada como essa. A mulher que chegou ao dia 30 do desafio olha para o casamento e vê que ele ainda não está perfeito e conclui erroneamente que não funcionou. Esse é um dos erros de avaliação mais perigosos que existem nesse ponto da jornada, porque você está medindo uma transformação pelo resultado visível no casamento, quando que o que foi transformado nessas 4 semanas foi você. Deixa eu te mostrar o que mudou. Não o que deveria ter mudado, mas o que de fato foi diferente até aqui. Você passou a pausar antes de reagir. Não sempre e não perfeitamente, mas houve momentos dessas 4 semanas em que você percebeu que estava prestes a reagir no automático, mas fez uma escolha diferente. Talvez uma, talvez 5, não importa a quantidade de vezes. O que importa é que o espaço entre o estímulo e a resposta foi criado. E esse espaço não existia no dia 1 do desafio. Provérbios 16:32 diz: melhor é o sofrido do que o valente, o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Você começou a dominar o que antes não era capaz de dominar. E isso é uma conquista espiritual, independente de seu marido já ter percebido isso ou não. Segundo, você começou a depositar um tesouro diferente no seu coração. O tesouro do seu coração foi alimentado nessas 4 semanas com bênçãos, cuidado, gratidão, perdão e compromisso. Não de uma forma constante e não sem dias difíceis, mas diferente do que estava sendo alimentado antes do dia 1. E o que você deposita no coração é o que transborda dele. A semente do que foi depositado nessas 4 semanas ainda estão brotando. Alguns frutos vão aparecer daqui a um mês, outros daqui a alguns meses. Mas a semente que foi plantada com obediência, ela cria raiz, mesmo quando você ainda não consegue ver o broto. Você também identificou o que é que estava operando no escuro, nas trevas. Na aula 4, você mapeou as origens dos ciclos que se repetem: herança geracional, pecado pessoal e traumas. E isso não é pouca coisa, não. A maioria das mulheres passa a vida inteira sendo arrastada por padrões que nunca sequer identificou. Mas você os identificou e os tirou das trevas. E o que é exposto à luz perde o poder que tinha sobre você. João 8,32 é a promessa que sustenta tudo isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade sobre si mesma, seus padrões, as origens, as portas abertas, é o primeiro movimento da liberdade. E um outro ponto que foi trabalhado: você escolheu permanecer. Esse talvez seja o fruto mais subestimado de todo o desafio. Você poderia ter desistido no dia 5, quando a ação era ouvir sem se defender. Poderia ter parado no dia 13, quando foi reconhecer onde havia falhado. Poderia ter pulado o dia 18, o mais difícil de todos, mas você chegou até aqui. E permanecer no processo, especialmente quando o resultado não está aparecendo na velocidade que você esperava, é em si uma declaração de fé. Gálatas 6,9 nos ensina o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. E você não desanimou. E isso tem um peso espiritual muito grande. Mas para você que chegou até aqui pelo YouTube sem ter feito o desafio da restauração, se você encontrou essa aula hoje sem ter acompanhado todo o desafio, eu quero te dizer diretamente: o que você acaba de ouvir é um mapa. Mente, coração e boca. Essa é a ordem. Não é possível transformar o casamento pela boca sem trabalhar o coração primeiro. Não é possível trabalhar o coração sem renovar sua mente. E não é possível sustentar nada disso sem ancorar a identidade em Cristo. O caminho está traçado. O desafio começou no dia 1
E o dia 1 começou com uma decisão. Eu quero trabalhar o que está em mim, não apenas o que está de errado no casamento. Se essa é a sua decisão, hoje você está no lugar certo. E note, porque o desafio termina, mas a restauração do seu casamento não. Olha o que acontece com quem para aqui. Existe um risco real no encerramento de um desafio, que é a sensação de que o trabalho já foi feito e que agora é só manter, que a fase intensiva passou e que a vida pode voltar ao ritmo normal. Mas o que foi construído nessas 4 semanas não se sustenta sozinho de maneira automática. Ainda não. Porque padrões antigos têm raízes mais profundas do que 4 semanas de trabalho conseguem erradicar completamente. O que o desafio fez foi criar o fundamento. E fundamento precisa de estrutura para se tornar uma edificação. Jesus fala sobre isso em Mateus 7, do 24 ao 25. E diz assim: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, pois estava fundamentada sobre a rocha. A casa edificada sobre a rocha não caiu, e não foi porque não foi posta à prova, mas porque o fundamento era sólido. O que o desafio construiu é o fundamento, e o que vem depois, as chuvas, os rios, os ventos, são na realidade os conflitos, as crises, os dias difíceis que vão testar o que foi construído. E para que a casa não caia, o fundamento precisa continuar sendo sustentado. Mas agora você deve estar se perguntando, mas Grazi, o que a continuidade parece agora na prática? E eu te digo, continuar não significa fazer outro desafio de 30 dias. Significa incorporar o que foi aprendido como uma prática diária no cotidiano do casamento. Por exemplo, o ritual matinal do dia 14, 3 minutos de oração antes de qualquer demanda, a pausa da tríade antes de reagir, a bênção sobre o marido como uma prática regular e não como uma exceção, a gratidão como um hábito e não como um exercício pontual. E significa também reconhecer com honestidade onde o trabalho ainda precisa ir mais fundo, onde as portas que foram nomeadas na aula 4 ainda precisam de cura e onde o que foi plantado ainda precisa de suporte para crescer. É para isso que existe o plano de 90 dias e é para isso também que existe a sessão de acolhimento. Para encerrar esse desafio, nós preparamos mais um conjunto de ferramentas. Mas antes de te entregar as ferramentas finais, eu quero fazer uma última pergunta. Dessa vez, é uma pergunta de celebração. Olhando para trás, nesses 30 dias, qual foi o momento em que você percebeu que estava agindo diferente? Não só pensando diferente, mas agindo diferente. Um momento concreto em que a tríade operou de uma forma que não teria acontecido no dia 1. Me conta aqui nos comentários. Pode ser um relato breve, pequeno, uma frase até, mas eu quero te ouvir. E para finalizar esses 2 últimos dias do desafio, eu quero disponibilizar mais uma ferramenta. E ela é chamada de Carta da Aliança. A Carta da Aliança é a ferramenta de fechamento desse desafio. Ela precisa ser preenchida, assinada e guardada em um lugar em que você possa consultá-la sempre que for necessário se lembrar do compromisso assumido ao final desse desafio. A carta é dividida em 3 seções. Na primeira, quem eu escolho ser nessa aliança. E isso se refere a uma declaração da identidade que foi trabalhada na etapa 3. Quem eu sou, quem Deus é para mim e quem eu sou para os meus familiares. Em segundo, o que eu renuncio. Descreva os padrões, as reações, as cobranças e os ciclos que foram identificados ao longo do desafio e que você escolhe não levar para um próximo capítulo da sua história. E por fim, a parte 3. O que eu acredito que Deus tem para esse casamento? Isso é uma declaração de fé sobre o futuro. Não é sobre o seu marido, é sobre o que Deus diz que é possível quando você se alinha com a palavra. Você assina e guarda em um lugar visível. E você lê de tempos em tempos essa carta, especialmente nos dias em que a tentação de voltar para o automático for grande. Porque a aliança que você selou com palavras escritas e assinadas tem um peso diferente da intenção que fica somente na cabeça. E a segunda ferramenta que eu quero disponibilizar hoje é um plano de 90 dias. E esse plano é uma estrutura para você continuar.
Ele organiza as práticas que foram trabalhadas nesse desafio e uma rotina sustentável para os próximos 3 meses. É dividida em 3 blocos de 30 dias com foco progressivo. Nos primeiros 30 dias, que são a consolidação, eles servem para sustentar o que foi construído, sem adicionar nada de novo. O ritual matinal, a pausa da tríade, a gratidão regular, a bênção sobre o seu marido. Já nos dias 31 até 60 é o que eu chamo de aprofundamento. Neles você vai trabalhar as portas identificadas no mapa das portas com mais intencionalidade. Uma origem por vez, uma oração estruturada e acompanhamento da palavra. Já nos 30 dias finais, dos 61 a 90, é o que eu chamo de expansão. Você vai começar a incorporar gestos da aliança tríade de forma intencional. Oração conjunta regular, conversa sobre os sonhos do marido, presença deliberada nos momentos de chegada e saída, enfim. Esse plano tem como objetivo consolidar e expandir tudo aquilo que foi feito ao longo desses 30 dias do desafio. E para receber a carta da aliança e o plano de 90 dias, faz o seguinte: vai até o Instagram e me chama no direct comentando aliança. Eu te mando as ferramentas. E agora que eu te provei com um conjunto de ferramentas para você continuar após o desafio, eu preciso falar algo diretamente com você a respeito do próximo passo. O desafio foi gratuito, as ferramentas foram gratuitas e o acesso às aulas também é gratuito. E foram 30 dias de trabalho real, não só de conteúdo para consumir, mas de um processo para viver na prática. E o que esse processo revelou sobre você, sobre o casamento, sobre padrões que estavam operando de forma invisível, pedem uma continuidade. Para algumas de vocês, a carta da aliança e o plano de 90 dias são suficientes para continuar, com clareza e direção. Mas para outras, e você sabe quem você é, o que foi revelado é grande demais para trabalhar sozinha nos próximos meses. E isso não é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de sabedoria. Porque saber onde você está é diferente de saber o que fazer a seguir. E porque algumas portas que foram identificadas na aula 4 precisam de suporte para serem fechadas de verdade, com método, acompanhamento, com alguém que conheça esse território e possa caminhar com você. E é exatamente para isso que existe a sessão de acolhimento. E o que é a sessão de acolhimento, Grazi? Ela é o primeiro passo do programa Aliança Tríade do Casamento, que é o programa de acompanhamento individual que dá continuidade ao que foi iniciado nesse desafio, com profundidade, método e suporte personalizado. Na sessão de acolhimento, você e eu nos encontramos individualmente. Você me conta onde você está, o que foi revelado, o que mudou, o que ainda está emperrado, e juntas nós mapeamos qual é o próximo passo real para sua restauração. Quais portas ainda precisam ser fechadas, quais dimensões da tríade ainda precisam de trabalho e qual é a estrutura de acompanhamento que faz sentido para o seu momento de vida. Não é uma conversa de aconselhamento emocional, tá? É uma sessão de diagnóstico espiritual com aplicação prática. Você sai sabendo o que fazer, quando fazer e por que fazer. Você chegou até o final de um desafio de 30 dias e isso demonstra como você está disposta a ir mais fundo. E a sessão de acolhimento é o espaço para ir mais fundo com suporte, porque uma transformação real não acontece em isolamento, acontece em aliança. O link para agendar sua sessão de acolhimento está lá na bio do Instagram. E se você chegou até essa aula, você já fez a parte mais difícil, decidiu que quer trabalhar o que está dentro de você. E o próximo passo é simplesmente não fazer tudo isso sozinha. Bom, e agora que eu já fiz o convite para a sessão de acolhimento, eu quero fazer o encerramento, fazendo o checklist de tudo que nós vimos nessa aula de hoje. Nós encerramos a etapa 4, que é a tríade em ação, e recapitulamos todos os 30 dias do desafio. Na etapa 1, mente, que foi tratada nos dias 1 a 7, a consciência dos padrões automáticos e o início da renovação. E a âncora bíblica foi Romanos 12:2. Na etapa 2, nós trabalhamos o coração, dos dias 8 a 14, e mudamos a postura interna que age a partir da escolha, e isso foi ancorado em Lucas 6,45. Já na etapa 3, trabalhamos a boca, que foram os dias 15 a 21. A boca foi limpa, a boca que perdoou, que declarou, que liberou bênçãos e que escutou o marido. E a âncora foi Mateus 12, 34, 35. Já na etapa 4, da tríade em ação, que foram os dias 22 a 30 do desafio,
Mente, coração e boca operaram juntos, como um cordão de 3 dobras. E a âncora desse período foi Eclesiastes 4:12. Nós também entendemos hoje o que mudou em você que você ainda talvez não consiga perceber. E porque a medida certa não é o resultado visível no casamento, mas sim quem você se tornou nesse processo. Compreendemos também por que o desafio termina, mas a restauração não. E o que a continuidade parece ser na prática. Por fim, recebemos a Carta da Aliança e o plano de 90 dias como ferramentas de fechamento e continuidade desse desafio. E recebemos o convite para a sessão de acolhimento, que é o primeiro passo do programa Aliança Tríade no Casamento. E eu quero encerrar essa aula com algo que precisa ser dito com clareza. O seu casamento pode sim ser restaurado, e não porque você vai tentar mais, não porque você vai sofrer mais, mas porque Deus está comprometido com a aliança que você escolheu. E porque você se dispôs, nessas últimas 4 semanas, a trabalhar o que estava escondido dentro de você. E isso não é pouca coisa, não. Em uma cultura que ensina a mudar o casamento mudando o marido, você fez o contrário. Você olhou para dentro, trabalhou o que estava dentro de você e plantou sementes que têm vida, mesmo que o broto ainda não apareça. Isaías 5:11 é a promessa que fecha essa jornada. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me aprouver e prosperará naquilo que enviei. A palavra que foi depositada nessas 4 semanas, na sua mente, no seu coração, na sua boca, ela não volta vazia. Ela vai fazer o que Deus enviou para fazer, no tempo dele, na forma dele, na dimensão que só ele conhece. Confie no que foi plantado. E se você ainda não agendou a sua sessão de acolhimento, o link está lá na bio. E se você quiser continuar essa jornada na comunidade, entra no grupo de acompanhamento, que o link também está na descrição. Foi uma honra caminhar com você nesses 30 dias e eu te espero lá no Instagram, onde eu publico conteúdo diário sobre casamento cristão, família e a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua jornada e eu espero você lá no Instagram. Até a próxima!